Uma coisa que muita gente me pergunta é o seguinte, a pessoa fala assim, eu fiz o exame de cortisol de saliva, levei no médico, o médico falou que eu não tenho nada, qual é o médico que diagnostica fadiga de adrenal? E eu acho importante quem tem essa dúvida saber, levar em consideração que você não tem que achar um médico que diagnostique fadiga de adrenal. Você tem que achar um médico que diagnostique corretamente o que você tem, sendo fadiga de adrenal ou não. Mas, é claro, nós sabemos que existe ali o problema alopatas versus fadiga de adrenal. Então, só relembrando, o burnout é entendido pelos alopatas como sendo depressão, o que está errado, porque depressão é uma coisa, burnout é outra. Elas podem acontecer ao mesmo tempo, com a mesma pessoa ou não. E o burnout é visto pelos ortomoleculares como fadiga de adrenal. E pela minha experiência e pelos relatos que chegam a mim todos os dias, eu tenho plena convicção de que o tratamento do ortomolecular é o mais eficaz para um caso de burnout, acompanhado paralelamente, é claro, da terapia. E aí, algumas pessoas precisam de acompanhamento psiquiátrico, outras não, devido à presença ou não de depressão ou um transtorno de ansiedade mais alto. Então, se você realmente desconfia que você tem fadiga de adrenal, não adianta você procurar um médico alopata, de nenhuma especialidade. Você precisa procurar um médico ortomolecular. Mas você precisa ir ao médico ortomolecular com o seu coraçãozinho aberto, porque ele pode diagnosticar ou não uma fadiga de adrenal. Agora, claro, se você tem certeza absoluta que você tem fadiga de adrenal, você foi a um médico ortomolecular e ele falou pra você que não é, aí eu acho que você deve procurar uma segunda opinião, ir a um segundo médico ortomolecular para tirar a dúvida. Porque o cara pode ser, o primeiro médico que você procurou, pode ser um médico ruim. Médico ruim existe em todas as especialidades. Profissionais ruins existem em todas as especialidades. E também, só lembrando, uma vez diagnosticada a fadiga de adrenal por um ortomolecular, procure também uma terapia, porque a recuperação do burnout não se dá só fazendo terapia e nem só fazendo tratamento médico. Precisa fazer as duas coisas juntos. A terapia para que você entenda como você gera tanto estresse para sua vida e mude sua forma de pensar, para deixar de adoecer o seu corpo. E o médico porque o seu estresse causou consequências físicas para o seu corpo. E o seu organismo precisa ser reequilibrado. Não tem terapia no mundo, não tem antidepressivo no mundo que conserte uma parte hormonal zoada, um sistema nervoso central confuso, enfim, as adrenais colapsadas. Então precisa das duas coisas na paralela: médico, ortomolecular, e uma terapia bacana. Agora, especificamente sobre o exame de cortisol de saliva. Realmente, o exame de cortisol de saliva, para quem não sabe, você pode medir o cortisol da pessoa via sangue ou via saliva. Pode ser até que tenha outro jeito, mas que eu saiba são esses dois. O exame de cortisol de saliva, essa medição, é geralmente o exame que é apontado como a forma de se diagnosticar a fadiga de adrenal. Porém, você não pode se apegar tanto a isso. Por exemplo, eu fui a um médico e ele não pediu o exame de cortisol de saliva, portanto ele não sabe tratar. Não é isso. Vou te dar o meu exemplo, tá? Eu já falei isso em algum outro vídeo. Quando eu estava indo ainda de alopata em alopata, no primeiro ano e meio depois do meu treco, eu fui a minha endócrino que pediu um exame de cortisol de saliva. Ela olhou o resultado e falou pra mim que eu não tinha nada. Então, por isso, não adianta ir no alopata. Quando eu cheguei neste médico que eu vou hoje, ele não me pediu o exame de cortisol de saliva. Porque, gente, o diagnóstico do burnout, da fadiga de adrenal, não é feito exclusivamente, pontualmente, por esse exame. O diagnóstico é feito por um conjunto de coisas que inclui até o estilo de vida da pessoa. O diagnóstico vai ser feito a partir do seu relato. É claro que o médico, antes de prescrever suplementos, vitaminas, remédios, etc., ele vai pedir um monte de exames para você, porque ele precisa entender como o seu corpo está funcionando. Mas ele diagnostica a fadiga de adrenal, geralmente, pelo seu relato. Então, se o seu médico não pediu o exame de cortisol de saliva, não quer dizer que ele não saiba o que está fazendo. E o seu médico ter pedido o exame de cortisol de saliva não quer dizer que ele saiba o que está fazendo. E ainda continuando o meu exemplo, depois de meses que eu estava sendo tratada por esse médico atual, eu fui dar uma limpa, na verdade, nos meus exames e lembrei que tinha um exame de cortisol de saliva lá no meio. E aí achei, guardei e levei pra ele. E ele olhou e ainda falou assim,
fez uma brincadeira tipo assim, ah, estávamos certos e tal. Então você vê como ele fez o diagnóstico correto e ele começou o tratamento, ele me pediu outros exames, mas não esse. Então é de médico em médico mesmo. Não é um indicador de que ele sabe ou não o que está fazendo. E outra coisa é o seguinte, não adianta ir em alopata, como eu falei, mas também não adianta ir no homeopata, no naturopata, no nutrólogo, no nutricionista. Tem que ir em um ortomolecular. Por exemplo, tem muito naturopata que usa conceitos, conhecimentos da medicina ortomolecular. E eles não podem ou tá errado? Não, tá ótimo. Só que o naturopata, ele é capaz de fazer um tratamento complementar. Ele vai utilizar esses conhecimentos da medicina ortomolecular para ajudar na qualidade de vida das pessoas, mas ele não consegue reverter uma situação física como, por exemplo, uma fadiga de adrenal, um burnout, entende? É um tratamento complementar, que não é fundamental, tá? É um tratamento complementar. Se faz sentido pra você, se você acha que ele pode te ajudar em uma série de coisas. Eu, por exemplo, fui atendida por um naturopata anos a fio e ainda vou voltar, porque eu achei um tratamento muito bacana. Ele fazia acupuntura, ele fazia reflexologia, ele me ajudava nas orientações do médico na questão de alimentação, complementando algumas coisas, colocando outras coisas novas para que eu perguntasse pro médico, me ajudando a compor o tipo de coisa que eu comia. Ele me ajudava no meu treino de meditação. Mas ele sozinho, por melhor que ele seja, não consegue reverter um quadro de burnout, tá? É um exame complementar. A mesma coisa para nutrólogos, que ainda por cima é um médico alopata, e nutricionistas. O nutricionista, ele pode te orientar na sua alimentação, mas ele não vai reverter um burnout. Um burnout não é tratado com uma alimentação, com algumas vitaminas, é um tratamento complexo que um médico ortomolecular pode fazer. Eu até gaguejei aqui, porque eu lembrei do seguinte, tem muita gente que fala assim, ah, mas ortomolecular, você vai lá, ele só te dá vitamina, só te dá suplementos, daí posso ir na farmácia comprar, posso ir no Mundo Verde, qualquer um dá. Não. Não, senhora. Não é isso. Vai no médico ortomolecular, conversa com ele, vê o resultado e reveja esse conceito, que na verdade é um preconceito. A gente mora num lugar, e este lugar é o mundo, tá? Não é o Brasil, em que a cultura é de que a alopatia é a medicina certa e as outras são alternativas e sempre colocadas em dúvida a respeito dos resultados e tal. Mas pode confiar em mim, no caso de burnout, quem vai te ajudar é um médico ortomolecular. O médico alopata vai se concentrar em um sintoma e vai fazer com que você piore dos outros, e você nunca vai conseguir fazer a situação ser consertada, vamos dizer, você nunca vai se curar completamente, ou ele vai te mandar para um psiquiatra, porque ele vai entender que você tem depressão. Você também não vai sarar. Algumas pessoas têm alguma melhora imediata, porque o antidepressivo, claro, te ajuda a lidar com a situação presente, mas passado um tempinho você já começa a sucumbir aos sintomas outra vez, porque o seu corpo continua funcionando errado, tá? Então, ortomolecular, terapia, não vá achando obrigatório que o seu médico peça esse exame, não adianta levar o exame de cortisol de saliva no alopata, e mente aberta para que você tenha um diagnóstico correto. Se você ficou inseguro, procure uma segunda opinião, mas vá sempre disposto a ouvir a opinião do médico e fazer todas as perguntas que você julga necessárias para que você saia de lá seguro. Se você não sair seguro, procure uma segunda opinião, ok? Desde que eu falei, principalmente no Instagram, que eu tava fazendo um tratamento com uma terapeuta floral, né? Que é um tratamento espiritual e que tem tudo a ver com a lei da atração, com a gente mudar nossa forma de pensar, né? Porque no meu caso particularmente, acreditar que tudo vai dar errado é o que me estressa, e a gente precisa fazer o contrário disso. A gente precisa confiar na vida, a gente precisa partir do princípio que tem uma saída, mesmo que a gente hoje não consiga entender onde ela está, que tudo vai dar certo, mesmo que hoje isso pareça impossível. Isso faz com que a gente não se sabote e não se estresse tanto. É uma dificuldade para quem tem o hábito de pensar assim a vida inteira. E teve muita gente que me pediu para voltar com o diário que eu fazia no Instagram, e eu fiz o seguinte, eu tô fazendo o diário no Medium. Porque eu sou tagarela, inclusive por escrito, e acaba ficando maior do que o espaço que o Instagram permite que a gente fale, porque o Instagram também não é feito para textão.
E então, se você tem curiosidade, eu vou deixar o descritivo aqui embaixo. Todo dia eu atualizo contando como foi meu dia, nessa tentativa dessa mudança de pensamento e de comportamento que a gente precisa ter para se recuperar.